Pessoal, tudo bem? Só vou resolver alguns exercícios da lista aqui com vocês, praticamente todos. E aí, lembrando que a gente está fazendo uma lista sobre triângulos retângulos, em que a gente vai usar ou Pitágoras, certo? Ou as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, certo? E a gente vai, à medida que for passando os exercícios, lembrando quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro, tá? Então, o primeiro exercício aqui ele fala que existem 6 degraus nessa escada, tá? Bom, como a largura de cada um é 40 centímetros, né? Se a gente somar os 6 degraus e a largura desses 6 degraus, a gente vai ter 6 vezes 40, que dá 240 centímetros, tá? Então, esse lado desse triângulo grande aí, que é o triângulo abaixo dos degraus, vai ter um cateto igual a 240 e outro cateto igual a 180. Tá? Eu coloquei um em centímetro e outro em metro, tanto faz, né? A gente tem que trabalhar com os dois iguais, claro, né? E aí, como ele está pedindo a medida do segmento AB, que é a hipotenusa desse triângulo amarelo, tá? A gente vai usar Pitágoras. Por quê? Porque Pitágoras, a gente usa para triângulo retângulo, e segundo, a gente usa quando a gente conhece dois lados e, e não conhece um terceiro, quer descobrir esse terceiro. Então, como eu sei os dois catetos aí que são 180 centímetros, ou 1,80 m, e o outro é 240 centímetros, ou 2,40 m, e eu quero conhecer a hipotenusa, vamos usar Pitágoras. Então, coloquei aqui tudo em centímetro, né? 240 mais 180 ao quadrado, né? Que é a soma dos quadrados dos catetos, é igual o quadrado da hipotenusa, né? O AB ao quadrado. Resolvendo, aí vocês confiram as contas, né? Mas resolvendo, a gente acha que AB é igual a 300 centímetros ou 3 metros. O segundo exercício, a gente tem o texto descrevendo a imagem, a gente precisa desenhar o problema para enxergar melhor. Então, aqui está o problema. A gente tem, que eu registrei pelo símbolo da estrela, os dois povoados, eles estão do mesmo lado do rio, né? Então, os dois povoados estão do mesmo lado do rio e a distância entre eles é 3.000 metros, né? Ou 3 quilômetros, tá? E eles estão a uma mesma distância de um farol e o farol está do outro lado, certo? Então isso vai formar para a gente um triângulo isósceles, porque se a distância entre os dois povoados e o farol é a mesma, esse farol tem que estar no meio dos dois povoados, só que do outro lado, certo? E isso vai formar para a gente um triângulo isósceles, ok? Bom, e aí fala que a largura do rio é de 2 quilômetros. O que acontece? A largura do rio vai para a gente a mesma coisa que a altura desse triângulo isósceles em relação à base de 3 quilômetros, tá? Porque quando a gente fala da largura aí, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, certo? Que eu representei ele pelo quadradinho ali. Então, como ele vai formar um ângulo de 90 graus, que é a altura, né? É, vai ser a largura do rio, tá? Então, essa altura, como o triângulo é isósceles, né? Essa altura vai dividir o outro lado, que é o lado de 3, bem ao meio. Então vai ficar 1,5 para cada lado. Pronto, a gente formou um triângulo retângulo, que é a largura do rio, a metade da distância, né? Ou seja, 2 e 1,5. E a distância entre um povoado e o farol é a hipotenusa que a gente não conhece, tá? Então, aqui, ó, a distância entre um povoado e o farol, ou do outro lado, a mesma coisa, né? A distância entre um povoado e o farol é a hipotenusa desse triângulo, certo? E esse triângulo é formado pela largura do rio e pela metade da distância entre os povoados, certo? E lembrando que isso só acontece porque os dois povoados estão à mesma distância do farol. Se o farol estivesse aqui, eu ia formar um triângulo esquisito em que esse povoado ia estar mais perto, certo? E esse mais longe, então essa consideração não ia funcionar, tá? Mas aqui para a gente funciona. Então, eu vou aplicar Pitágoras em qualquer um dos dois triângulos, né? Eles são espelhados, eles têm as mesmas medidas, né? Que um cateto vale 1,5, o outro cateto vale 2, e a hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, é a distância entre o povoado e o farol, certo? Então, 1,5 mais 2 ao quadrado é igual a distância ao quadrado. A distância ao quadrado vai dar 6,25.
a raiz de 6,25 dá 2,25 quilômetros. Então, a distância entre cada povoado e o farol é de 2,25 quilômetros, certo? Próximo exercício. O perímetro de um quadrado é 36 centímetros. Qual que é a medida da diagonal desse quadrado? Então, lembrando que o quadrado tem os quatro lados iguais. Então, se o perímetro, que por sua vez é a soma de todos os lados de uma figura, então no caso do quadrado ele vai ser a soma dos quatro lados, e como os quatro lados são iguais, então eu tenho lado mais lado mais lado mais lado, que é igual a 36. Então, quatro lados é igual a 36, então quer dizer que o lado é igual a 9 centímetros, tá? Aí, para achar a diagonal, a gente tem duas maneiras, certo? Ou vocês podem usar a formulazinha que eu mostrei para vocês, que era diagonal de um quadrado é L raiz de 2, certo? Ou vocês podem simplesmente aplicar Pitágoras aqui, que eu acho até mais fácil nesse caso, né? Então, pensar que. Só um segundo, deixa eu só colocar aqui. Ah, Bom, tudo bem. Eu não fiz o desenho aqui do quadrado, mas dá para vocês imaginarem. Então, o quadrado de lado 9, que se eu traço a diagonal, eu vou ter essa diagonal dividindo em dois triângulos retângulos. Cada triângulo tem um lado de 9, tem os dois catetos igual a 9. E a hipotenusa vai ser a própria diagonal. Então, quando a gente aplica Pitágoras, né, em um desses dois triângulos retângulos, a gente vai ter 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado, né? Lembrando que o 9 é o lado, certo? 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 2 vezes 9 ao quadrado. Então, como está diagonal ao quadrado, eu mando para o outro lado o quadrado como raiz. Então, fica raiz de 9 ao quadrado, corta, fica 9. E a raiz de 2 é raiz de 2 mesmo. Ou, se vocês quisessem fazer a conta, 9 ao quadrado dá 81. Então, 81 mais 81 dá 162, e aí fica raiz de 162, tanto faz, de um jeito ou de outro. Inclusive, se vocês quiserem simplificar ao fatorar o 162, vocês poderiam chegar nesse 9 raiz de 2 aqui da mesma forma, tá? Lembrando que aqui, ó, eu fiz naquela ideia de que laranja mais laranja é igual a duas laranjas. Então, 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 2 vezes 9 ao quadrado, certo? E aí, quando eu tiro a raiz, eu tiro de cada um dos números, porque eles estão se multiplicando, né? Quando a gente tira a raiz de números que se multiplicam, a gente pode tirar a raiz de cada um deles individualmente. Então, a raiz de 9 ao quadrado dá 9 e a raiz de 2 é a raiz de 2 mesmo. Beleza. Próximo exercício pede para a gente achar x nessa figura aí, que é um trapézio, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir essa figura num quadrado e num triângulo. Como? Eu vou passar esse tracinho aqui, ó, esse segmento que é paralelo ao lado X, tá? Na verdade, não é, desculpa, não é um quadrado, é em um retângulo e um triângulo, tá? Eu não sei se esse daqui é um quadrado, porque eu não sei o valor de X, tá? Então, esse traço que eu passei aqui, que é paralelo a esse cara, ele obviamente ele vai ter um ângulo de 90 graus, aqui estou representando pelo quadradinho ali embaixo, né? Faltou o ponto no meio ali do desenho, mas é para mostrar que tem um ângulo de 90 graus, e ele vai dividir esse traço, vai dividir o outro, esse lado grande aí de 39 em duas partes. Uma é igual a de cima, que é 15, e a outra é o que sobrou. Então 39 menos 15 dá 24, tá? E esse segmento que está paralelo a x, ele também mede x, certo? Então ele forma um retângulo, né, em que os lados opostos são iguais, tá? Os quatro ângulos aí são de 90 graus, né? Se aqui é 90, aqui é 90, aqui vai ser 90, aqui também é 90, né? Então esse lado é igual a esse lado é igual a esse, tá? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, se aqui é 90, aqui desse lado também é 90, né? Então isso daqui é um triângulo retângulo, certo? Em que eu tenho que x ao quadrado mais 24 ao quadrado é igual a 26 ao quadrado, né? Porque 26 vai ser a hipotenusa, e aí vocês isolam o x e calculam o valor de x, certo? Podem fazer daquele jeito que eu falei para vocês, da diferença de quadrados, né? Então fica 26 mais 24 vezes 26 menos 24, né? Que dá 50 vezes 2 dá 100, então a raiz de 100 dá 10. Então o x vai valer 10, certo? Deixei as contas aí para vocês fazerem, mas vai dar isso. Beleza? Outro item é um triângulo isósceles, igual o problema do farol com os vilarejos,
tá? Então a altura vai dividir a base, né, que é o lado diferente, em dois pedaços iguais, né? Porque como esse triângulo é um triângulo isósceles, ali os lados 12 e 12, essa altura ela vai ser simétrica, né? Então, ele vai dividir a base em dois pedaços iguais de 4, né? Então, a gente tem dois triângulos retângulos aí, né? Um triângulo que é formado por um cateto que vale x, o outro cateto que vale 4 e uma hipotenusa que vale 12. Quando a gente sabe dois lados de um triângulo retângulo e não conhece o terceiro, a gente usa Pitágoras. Então, x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, né? Então, x, isolando o x, vocês vão descobrir, né? Vai dar 144 menos 16, ou pode fazer também pela diferença lá de quadrados que eu falei, né? 12 mais 4 vezes 12 menos 4, né? 12 mais 4 dá 16, 12 menos 4 dá 8, 8 vezes 16 dá 108, né? Então fica a raiz de 108, não é uma raiz exata, pode parar por aí ou tentar simplificar, certo? Para ficar mais bonitinho. Mas aí vocês façam as contas. O importante é saber que a altura vai dividir o outro lado em duas partes iguais, porque é um triângulo isósceles, certo? Beleza. Essa última figura aqui dessa questão é um trapézio isósceles, certo? Então, esse trapézio isósceles, e está indicado aqui pelos esses tracinhos, né? Ou seja, esse lado é igual a esse lado, né? Ou seja, ambos vão valer 6. O que acontece? Se eu fizer igual eu fiz na questão anterior, dividir essa figura em três figuras, eu vou dividir em dois triângulos e um retângulo, tá? Esses traços que eu fiz aqui são todos paralelos a essa altura central, né? Então, elas estão formando 90 graus aqui também, né? Então, formei dois triângulos retângulos aqui nas extremidades e um grande retângulo aqui no meio, tá? Quais são as medidas desse retângulo? X mais 2 e a altura é 3 raiz de 3, né? Base e altura, né? E desses dois triângulos, quais são as medidas dele? Bom, a hipotenusa aqui vai valer 6, certo? Só lembrando que tem um ângulo de 90 graus, né? Esse cateto vai valer a mesma coisa da altura, que é 3 raiz de 3, beleza? E esse cateto pequenininho aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser o que sobra do 10 em relação ao x mais 2 aqui de cima. Então, ó, eu tenho esse pedação grande que é 10, esse pedacinho menor aqui de cima que vale x mais 2. O que sobra? É 10 menos x mais 2. 10 menos x mais 2 significa a mesma coisa que 10 menos x menos 2, que é 8 menos x. Então, esse pedaço aqui de cima, menos o desculpa, esse pedaço aqui de cima, é de baixo, que é 10, menos o de cima, vai ser 8 menos x. E aí ele vai ficar um pedacinho para cá e um pedacinho para cá. Como esse trapézio é isósceles, esses dois lados aqui são iguais, vai ficar metade para cada lado. Então vai ficar 8 menos x sobre 2, certo? Então é o que está escrito aí. Então eu tenho dois triângulos aqui, retângulos nas extremidades, que tem um cateto igual a 8 menos x sobre 2, outro cateto igual a 3 raiz de 3 e uma hipotenusa igual a 6. Basta aplicar Pitágoras, né? Vai ser um pouquinho chato de conta aí, porque vai ter 8 menos x sobre 2 ao quadrado, certo? Mais 3 raiz de 3 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. 3 raiz de 3 ao quadrado é fácil, né? Porque vai sumir a raiz, né? Então vai ficar 9 vezes 3, que é 27, tá? 6 ao quadrado é 36. E 8 menos x sobre 2 ao quadrado, você faz o 2 de baixo ao quadrado, dá 4. Em cima, 8 menos x, você faz 8 menos x vezes 8 menos x e descobre, e aí você vai isolar o valor de x. E aí é que vocês vão cair numa equação de segundo grau, tem que resolver por Bhaskara. Então essa questão aqui, algebricamente, é um pouquinho mais chata, mas façam, tá? Bom, e aí a gente muda de seção do livro, né? E a gente chega nas questões das razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Até aqui, então, a gente só tinha usado Pitágoras, né, de fórmula, né? Bom, lembrando do socatóa lá, né, que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, esse exercício aqui é aplicação direta da fórmula, certo? E lembrando
que o importante para a gente aqui é identificar quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente, quem que é a hipotenusa, tá? Então, como ele está pedindo em relação ao ângulo que foi assinalado, o ângulo assinalado é esse daqui de baixo, que está no vértice C, tá? Para ele, o cateto que está perto é esse cateto BC aqui, ó. E o 2, né? O cateto AB, que vale 2, é o cateto que está longe, é o cateto oposto, tá? E a hipotenusa é sempre quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Então não confundam aqui, né? Tem uma tendência vocês acharem que esse segmento aqui é hipotenusa, tá? Por causa da posição que está desenhado o triângulo. Mas não, a hipotenusa está aqui embaixo. A hipotenusa é o segmento AC, tá? Que vale 7. Por quê? Porque ela é quem está oposta ao ângulo de 90 graus. E esses dois pedacinhos aqui, ó, esse que vale 2 e esse, que é o BC, são os que formam um ângulo de 90 graus. Então, eles são os catetos. Tá? Então, quem que é o seno de C? É o cateto oposto, que é o 2, dividido pela hipotenusa, que é o 7. Pronto, é isso. Certo? Bom, as letras B e C eu não deixei as contas, mas como é que a gente faz? Está pedindo o seno, na letra B, né? Está pedindo o seno do ângulo que está no vértice B, certo? Então, o seno desse ângulo, eu preciso saber o cateto oposto, que vale 11, e preciso saber a hipotenusa, que é esse segmento aqui, que é o BC, que eu não sei a medida, tá? Lembrando que esse segmento BC aqui está oposto ao ângulo de 90 graus, por isso que ele é a hipotenusa, tá? Mas se eu sei os dois catetos, né, eu consigo conhecer o terceiro lado, que é a hipotenusa, por Pitágoras. Então, 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado é igual a esse lado aqui que a gente pode chamar de x ao quadrado, tá? E aí eu descubro o valor de x. Pronto. Se eu sei o valor da hipotenusa agora, eu consigo descobrir o seno de b, que vai ser 11 dividido por esse valor de x aqui, ok? E na letra C, a gente também tem um triângulo retângulo, né? Aqui marcado pelo ângulo de 90 graus, que eu não sei a hipotenusa, que a gente pode descobrir por Pitágoras também. Então, 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a essa hipotenusa ao quadrado aqui. A gente pode chamar de x, né? Igual a x ao quadrado, tá? Fazendo essa conta, a gente vai descobrir o valor da hipotenusa, a gente vai descobrir o valor de x. E aí, como o ângulo marcado é esse ângulo no vértice A, quem que é o seno de A? O cateto oposto, que é 5, dividido por x aqui, que é o valor da hipotenusa. E aí a gente descobre o valor do seno. É isso. Certo? Gente, eu vou dividir aqui o vídeo em duas partes. Volto com a resolução do resto da lista depois. Obrigado e tchau, tchau.